há quem acentue e procura, inclusive, deitar a tese de que nosso problema no Brasil, é um problema essencialmente social, incluído todos os pobres, estarão incluídos todos os negros, dado que todos os negros estão lá na base da pirâmide. É bem verdade que todos os negros, a grande maioria da presença dos negros e negras brasileiros estão na base da pirâmide. Mas se a gente não tem um processo de inclusão de negros e negras e aproveitar essa oportunidade única, histórica, e no nosso país como a fronteira dos recursos naturais, nós perderemos a grande oportunidade histórica da inclusão da diversidade, da inclusão daqueles segmentos que ficaram excluídos ao longo, historicamente excluídos, e que, num esforço agora de acelerar a inclusão, ainda não alcançamos a plenitude que desejamos e que é necessária para o país ter uma plena inclusão, uma plena democracia, de fato a democracia racial. Ainda não temos. Então, essa oportunidade nós não podemos perder. E, até para poder, uma fala que João Bosco acentuava ali, que acho que nós temos que construir esse caminho logo, de pegar os estudantes do ProUni, que estão estudantes cotistas, que são uma parte de uma cota, uma cota de negros e negras que estão na universidade, mas trabalhar para que esses estudantes do ProUni tenham, de fato, prioridade enquanto trainees ou agentes estagiários em todo esse processo de contratação que a Petrobras haverá de fazer, e as empresas particulares, empresas privadas, que estarão no desafio de explorar esses recursos, deverão fazê-lo. Eu acho que são algumas ações, algumas ideias que deverão ir para o papel enquanto formatação, para aquilo que for matéria de natureza legal, possa ter incluído nesse processo, no projeto de lei, na mensagem, que se encontra no Congresso. E as outras matérias que encontram-se assim no marco de regulamentação ou de debate junto ao Conselho, a gente possa levar ao Conselho e imprimir um diálogo muito intenso para aprovação e para poder recepcionar e buscar a inclusão de negros e negras. A proposta hoje que emerge do Conselho é que nós tenhamos Copa do Mundo e Olimpíada Verde, para ser um legado ao futuro da sociedade brasileira. Não dá para a gente sair, ao mesmo tempo que a gente discute também temas como pré-sal, que é extremamente importante, nós temos que discutir esses outros temas. As nossas cidades, elas são uma usina, tá certo, de mais condições de vida. E dizer assim que essa disputa é complexa, complicada, tem que ir para as ruas mesmo, eu diria isso, porque na sexta-feira a CNI fechou a questão contra a partilha. A Confederação Nacional das Indústrias, embora no projeto a indústria nacional seria beneficiada se nós tivéssemos 64%. Então, dizer que esse não é o debate, não é só os multinacionais de petróleo. Uma posição expressiva do empresariado nacional, representado pela Confederação Nacional das Indústrias, cujo presidente da base aliada, o Armando, o deputado Armando, etc., fecharam questão a favor do regime anterior. Então, dizer que é extremamente importante, eu diria isso, se fosse aí, mais em nome pessoal até do que o Conselho, diria que, se essa campanha não for à rua, pode não estar garantido. Então, mobilizar é preciso, viver é preciso, vamos à luta. O que a gente está debatendo aqui é fruto de pelo menos 50 anos de luta da população brasileira, né? Quando havia uma comissão lá na década de 30, chamada pelo governo do Brasil, para verificar, uma comissão norte-americana, de geólogos norte-americanos, para verificar se aqui tinha ou não petróleo, e eles declararam que não havia, né? Foram pessoas visionárias na época, entre elas Monteiro Lobato e uma série de pessoas que foram se engajando, e por último os próprios estudantes, que vieram a transformar, talvez, na maior movimentação nacional depois da abolição da escravatura, que infelizmente é pouco contado nas escolas, mas que levou a população à rua e criou a campanha O Petróleo é Nosso. Portanto, o que a gente está debatendo hoje, com certeza já é fruto natural da mobilização da população brasileira, dos movimentos sociais e populares do Brasil. E é esse debate que nós temos todo o direito de fazer
e garantir que esses recursos defendidos lá atrás sejam devidamente voltados em benefício da população brasileira, né? Eu acho que esse é um dos grandes debates que está na tona, que apesar do governo ter colocado o projeto, a disputa está lá no Congresso, né? E não tem nada garantido lá. Muito pelo contrário. Institutos que têm seu interesse no capital privado internacional, que a gente sabe muito bem como é a geopolítica mundial na questão do petróleo, né? Só um pequeno exemplo, olhar para o Iraque, a gente vai ver o quanto a gente está falando que movimenta guerras e milhões de dólares envolvidos.